Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Júlio Nascimento. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band, Rádios, YouTube, Facebook, mais uma edição do Nossa Área. Hoje é sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Vamos juntos até 12:30, atualizando informações do time do seu coração com toda a equipe de Carlos Batista. Falando sobre a dupla campineira, o primeiro destaque é da Ponte Preta. Chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando Nossa Área. Deve estar chegando a hora da definição se Gilson Kleina continua ou não no comando técnico da Ponte. As informações é que entre hoje ou amanhã, o novo presidente da Macaca, Marco Antônio Eberlin, deve definir o futuro de Kleina. Aliás, hoje à tarde tem entrevista com Eberlin ao vivo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E a Ponte tem alguns atletas que estavam emprestados de outras equipes. Ela aguarda a definição da Série A para conversar sobre a permanência de alguns atletas no Moisés Lucarelli para 2022. E agora o destaque do Guarani, chegando com Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo Band por aí, hein? Sextou, hein, Júlio? Um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes. Muito sereno, previsto aí pro final de semana. Cuidado, hein, Júlio? Com relação ao time do Guarani, técnico Daniel Paulista está de férias, mas com o contrato praticamente renovado. O mesmo acontecendo com o Regis. Sobre reforços, diretoria do Guarani tem na sua pauta mais um jogador, Thiago Enes, o atleta que foi destaque da equipe do Remo. A opinião do Nossa Área dessa sexta-feira com Carlos Henrique, o bate pesado. Abraço pra você, CH. Outro, Júlio, um grande abraço a todos. Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Que jogo, hein? Virou 3-2 pra cima do Bahia em Salvador, complicando a vida do Bahia, que vai ter que se virar nas duas últimas rodadas para escapar da degola, mas o Atlético Mineiro, depois de 50 anos, é o legítimo campeão brasileiro. E no outro jogo da noite, que vergonha, hein, São Paulo? Grêmio 3, São Paulo 0. O Grêmio ainda respira, Júlio. Esse é o Nossa Área, os destaques desta sexta-feira. Programa que tem trabalhos técnicos de Leandro Renato e Lucas Pessoa, o timaço técnico de Gil Kleber. O seu celular molhou, quebrou, trincou, a Campinas Celulares consertou. É a melhor assistência técnica de Campinas e região, especializada em diversas marcas e modelos. Se seu aparelho precisa de algum reparo, eles resolvem. Tem também acessórios eletrônicos para smartphones, tablets e muito mais. Em Campinas, no Cambuí, no Supermercado Enxuto, no Shopping Dom Pedro, Dalbem Barão Geraldo, Mansões Santo Antônio ou Dalbem Valinhos. Tem também no centro de Dayatuba e no centro de Sumaré. Alô Sorocaba, também com Campinas Celulares, no Iguatemi Esplanada e também no Shopping Cidade. Em Mogi Guaçu, no Shopping Buriti. Em Limeira, no Limeira Shopping. Em Bragança, no Shopping Bragança Garden. Em São João da Boa Vista, no Boulevard Vista. E também em Itupeva, no Outlet Premium. Seja um franqueado da Campinas Celulares você também. Preços a partir de R$100 mil com financiamento de até 70%. Confira no site campinascelulares.com.br e também no Instagram, @Campinas Celulares Franquias. Campinas Celulares. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só que põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro pra toda obra.
preço baixo de verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente, nas mensagens de esperança e otimismo. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Óticas Renove, ano novo pede óculos novo. Aproveite preços especiais de fim de ano. Lojas em Sumaré e Hortolândia, renovando a visão de uma cidade. Grupo Expert Consultoria, há 24 anos aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. expertconsultoria.com.br. Laretuzeu, importadora de vinhos italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. O ano novo vai ser memorável. A vida quer muito nos agradar, só está esperando uma atitude. Uma das melhores companheiras da felicidade é a alegria. Ela vem acompanhada de muitos sorrisos e até gargalhadas. Quando essa energia entra no nosso corpo, traz muita paz e leveza, expulsando qualquer pensamento negativo, levando a tristeza para bem longe. Tente permanecer o máximo possível, direcionando sempre seus pensamentos para o lado positivo da vida. Tenha como meta principal sempre buscar tudo que te faz feliz. No ano novo, não deixe a sua alegria fugir. Feliz 2022 com muita paz e esperança. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. Grupo Expert Consultoria, uma das principais empresas de prestação de serviços em recursos humanos. Unidades de atendimento nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Estruturas e profissionais capacitados para atender você. Mão de obra temporária e terceiros alocados nos clientes parceiros. Empresa certificada ISO 9001. Ligue 19 3731 8400. expertconsultoria.com.br. Há 24 anos, aproximando importantes empresas de excelentes profissionais. Ano novo pede óculos novos. Em dezembro, as Óticas Renove têm especiais de fim de ano que cabem no seu bolso. Aproveite! Profissionais treinados para garantir o melhor atendimento e a sua total satisfação. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja na Avenida Francisco de Assis 317 em Hortolândia. Óticas Renove. Porque cuidar da visão é fundamental. Vamos falar agora sobre a Ivisum Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivisum.com ou ligue 19 99908 4730. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos lá com informações da ponte nesta sexta-feira, 11 horas 43 minutos. A Macaca fechando a semana
E ainda no processo de transição política, né? Os últimos dias de Sebastião Arcanjo ocupando a cadeira presidenciável do clube, que será ocupada por Marco Antônio Eberlin. Antônio Lupe. É verdade, Júlio. Um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando nossa área. E o presidente Sebastião Arcanjo já está começando ali fazer a transição de governo, né? A saída do Tiãozinho para a entrada do Marco Antônio Eberlin. Aliás, ontem até falamos disso aqui no Bandeirantes Esportiva. Tínhamos uma entrevista agendada com o Marco Antônio Eberlin, mas essa entrevista vai acontecer hoje, por volta de 7h, 7h10 da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes. Nós vamos ouvir o novo presidente da Ponte Preta. Como eu disse, essa entrevista estava marcada para ontem, porém o Eberlin precisou adiar para esta sexta-feira a entrevista. E qual foi o motivo? Que o Tiãozinho, junto com o Eberlin e também o novo diretor financeiro da Ponte Preta, o Gustavo Valho, eles foram até a sede da Federação Paulista de Futebol. E quais os assuntos que foram tratados? Confesso que não tenho aqui certinho o que foi conversado, mas se o diretor financeiro, o Gustavo Valho, estava acompanhando o Marco Antônio Eberlin e também o Sebastião Arcanjo, provavelmente o assunto financeiro foi discutido junto com o Reinaldo Carneiro Bastos nesse primeiro encontro de Marco Antônio Eberlin na sede da Federação Paulista de Futebol. É claro que hoje à tarde a gente vai perguntar para o Eberlin a respeito desse encontro na sede da Federação Paulista de Futebol. Outro assunto que deve ser definido entre hoje ou no mais tardar amanhã é a definição se Gilson Kleina fica ou não no estádio Moisés Lucarelli para comandar a Ponte Preta na temporada 2022. Eu confesso que eu conversei com algumas pessoas e não cheguei a uma conclusão se ele vai ou não permanecer. Algumas pessoas me disseram que existe um otimismo dentro da Ponte Preta para a permanência do Kleina. Até pelo fato do que ele fez nessa Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu, através do seu trabalho, garantir a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, mesmo com todas as dificuldades que foram apresentadas ao treinador da Ponte Preta. Só que existem pessoas que estão aí vendo com outros olhos, principalmente por conta da questão financeira. O Kleina recebeu muito pouco dessa passagem dele pela Ponte Preta, assim como os atletas também tiveram dificuldades nos pagamentos e também os funcionários, que aliás ainda não receberam. Os funcionários da Ponte Preta ainda não receberam o salário que tinha que ser depositado no 5º dia útil. Então fica aí mais uma vez o recado para a diretoria, para a atual diretoria da Ponte Preta. Então também tem essa questão financeira que envolve aí a permanência do Gilson Kleina. Dentro das 4 linhas, ontem nós trouxemos as informações, Rayan não fica, o Rayan, empresário do Rayan, confirmou que o atleta vai atuar no Campeonato Paulista, mas por outra agremiação, e existe um otimismo dentro da Ponte pela permanência e renovação de contrato do Fábio Sanches. Outros atletas estão na pauta da diretoria, só que são jogadores que estão emprestados por outras equipes, como é o caso do Marco Júnior, que pertence ao São Paulo, é o caso também do Fecim, que pertence ao Corinthians, e ambos tiveram contrato com a Ponte Preta até o dia 30 de novembro. O Fecim, a Ponte não pagava nada do Fecim, o Corinthians era responsável por 100% do salário do jogador, então precisa negociar com o Corinthians a permanência desse atleta para 2022. E a respeito do Marco Júnior, é uma situação ainda mais complicada, porque a Ponte tinha na negociação com o São Paulo oferecido aí a prioridade de compra para a equipe do Morumbi, mas até o momento o São Paulo não exerceu essa prioridade de compra e acredito que nem vai, até pelo que o João Veras apresentou na temporada, e fica então uma nova negociação com o tricolor do Morumbi para a Ponte Preta segurar o Marco Júnior. Só que aí entra um outro empecilho. O Marco Júnior se destacou com a camisa da Ponte Preta e equipes da Série A estão de olho no jogador. Ainda não fizeram nenhuma proposta ao São Paulo, mas apenas sondagens. E pelo que apurei, uma dessas equipes é o Fluminense. Então são muitas dificuldades que a Ponte está enfrentando para renovar com alguns atletas que estavam no elenco que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e também sobre contratações, até porque a gente sabe que a questão financeira é o que pega nesse momento, Júlio. Pois é, falando sobre alguns jogadores específicos, né, SH, comentando aí sobre primeiro o Rayan. A Ponte contou com o futebol do Rayan em alguns momentos, né? Nós elogiávamos a parte técnica do Rayan, mas é um jogador que se despede com um número baixo de jogos, atrapalhado também pela quantidade de lesões, né, CH? Sim, tecnicamente eu nem discuto.
Acho que poderia ajudar, mas o custo-benefício é muito alto, porque ele nunca está em campo, né? Ou é a mandíbula, ou é o joelho, ou é o tornozelo, ele não deu sorte. Ele já trouxe consigo, antes de chegar para a Ponte, a gente já sabia disso, esse retrospecto. Ele tem problema com isso, mas eu lamento muito. Na Ponte ele não conseguiu jogar, não valeu a pena por causa disso, não pela parte técnica, não deu sorte. Eu tenho certeza que no mercado a Ponte tem condição de achar um atleta que pelo menos esteja em campo, né, Júlio? Agora, por outro lado, né, ainda falando sobre sistema defensivo, você tem uma expectativa muito grande para o maior aproveitamento desses jovens, né? O Thiago Lopes, que nós vimos muito, agora o Douglas Mendes, o DG, recebendo oportunidades. E esses jovens podem ter a companhia do experiente Fábio Sanches, que na reta final da Série B mudou um pouquinho a perspectiva dele, né, com o torcedor. O torcedor, no primeiro turno, ele estava desconfiado, mas o segundo turno do Fábio Sanches, tecnicamente falando, foi muito melhor. Você ficaria com esse jogador, CH? Sim, mas sem fazer loucura, né, Júlio? A Ponte, ela tem que tratar o futebol com mais responsabilidade. Ela não pode sair gastando a esmo aí, como aconteceu na última temporada. Gastar muito e não conseguir montar um time competitivo. O Fábio mostrou qualidade, ele tem liderança. Eu acho que o Thiago e o DG são gratas promessas que pode colocar para jogar, desde que na zaga tem um cara mais experiente. Então, ficar com o Fábio significa também ajudar no amadurecimento dessa garotada, que tem qualidade. Ô Júlio, rapidinho, só porque você puxou esse assunto de base, tem um atleta que está sendo muito observado dentro da Ponte Preta, que disputou a categoria Sub-20 e que já está um tempão na base da Ponte. Ele se chama Euler, é um zagueiro de 19 anos, que também pode receber a oportunidade no ano que vem. Ele, se não me engano, está na Ponte Preta desde o Sub-15, passou pelo 15, 17, 20 e disputou 2 vezes o Campeonato Paulista Sub-20 porque subiu aí de forma antecipada. Euler, confesso que vi poucos jogos desse garoto, mas existe um grande otimismo dentro da Macaca por ser mais um atleta formado na base que pode receber oportunidades em 2022. Não é neto do Vento esse não, né? Tem o Euler, filho do Vento. Não, aquele já parou, né? É o filho do Vento, o Euler, que jogou no Palmeiras, Vasco, né? Eu acho que ele é primo do Vento. Primo do Vento. O Ted Negrão tá já deixando uma sugestão aqui de pergunta para o Eberlin hoje sobre a indicação. Já vou anotar aqui. A indicação do Gustavo Vale. Ele quer entender melhor sobre a presença de alguns membros que estavam na gestão do Vanderlei Pereira. Espero que o Eberlin tenha na chapa dele alguém com boas condições financeiras para ajudar nesse começo, pois as cotas não devem ser muitas. Manda aqui o Luiz Torres. Caramba, o Marco Júnior se destacou, ele e mais 98% do elenco pode ir embora, sem deixar saudades. Eu deixaria só o Ivan, manda aqui o Marcelo. Respeitosamente aqui, né? Discordando do ouvinte, eu acho que o Marco Júnior sim se destacou. Foi um jogador muito importante em alguns jogos da Ponte Preta, inclusive fez excelentes jogos marcando gols também. Eu gostei muito do Marco Júnior, CH. Eu, discordando aqui do Marcelão, seria um jogador que eu tentaria investir para permanência. Seria um dos poucos jogadores que eu investiria para renovação. E você? Jogou bem, terminou mal, mas o todo caiu no final, né, Júlio? Então eu fico com a entrega positiva dele. Depois que ele foi efetivado no meio campo, que o Kleina encostou o Locatelli, graças a Deus, né? Graças aos deuses do futebol. Então o Marco Júnior eu ficaria sem fazer loucura. Aliás, não dá para, a Ponte não consegue fazer loucura por ninguém. Por ninguém. É futebol com responsabilidade. Agora tem que montar time, né? Não adianta ter responsabilidade de colocar o sub-20 para jogar. E sobre zagueiro, 2 garotos no máximo para a posição. E a Ponte precisa de 6 zagueiros, meia dúzia. Então não adianta colocar de 6 zagueiros, colocar 3 garotos. Não dá. Não dá. Na minha opinião é 2 no máximo com 4 experientes ou 4 rodados. Eu faria a montagem do elenco dessa maneira, equilibrando perna canhota e jogadores destros, né? Evidente. O Paulo da Chácara da Barra está perguntando sobre Copa São Paulo. Não vai ter? Acho que tem sim. Copa São Paulo em 2022. Tem sim. Não tivemos em 2021, né? Por conta da pandemia. O Júlio, acabei de ver o Luiz Fabiano com o dirigente da Ponte tomando um café.
Bacana, beleza, Cleiton? Obrigado pela mensagem. O CH, você que fez a Série C, eu vi o meia do Tombense, que até foi expulso no último jogo, seria um bom nome pra Ponte. É o Everton. Escreve aqui o Xandão. Já passou pela Ponte. Quem? Everton. O Everton que jogou na Portuguesa? Não. Fez 5 jogos pela... Tá no levantamento que eu fiz. O Careca? Fez um gol de falta na Ponte? Não, ele... Canhoto? Não. Ele não fez nenhum gol com a Ponte Preta. Pega aí onde ele passou. Você jogou em Santa Catarina, eu sei quem é. Não, ele jogou só no Tombense. Everton Galdino Moreira. Eu tenho quase certeza que é um canhoto, cabelo raspado. Ele jogou Vila Nova, São Paulo, Vila Nova, Tombense, veio pra Ponte em 2019, fez 5 jogos. E pela equipe da Tombense fez 32 jogos, 8 gols e uma assistência em 2021. O Everton é aquele canhotinho? Que joga, eu lembro desse cara. Ele jogou de lateral, jogou de meia, jogou de atacante. Ele é canhoto. Eu lembro dele sim. Eu coloquei esse rapaz, de repente é tanta gente. Eu coloquei esse Everton do Tombense na seleção do campeonato da Série C. Verdade, jogou na Ponte mesmo. Se é o mesmo jogador que eu tô falando. Jogou na Ponte em 2000. Jogou não, né? Ele foi muito rápido. Ele veio pra Ponte já acho que em setembro, outubro. Foi uma das últimas contratações. Foi uma das últimas, foi bem no encerramento da janela. Ele fez um ótimo campeonato pelo Tombense. O Marcelo Pimentel. Júlio é o Cajá e foi mais 9. Abraços, Marcelo Pimentel. O Edivaldo também está questionando aqui sobre a presença de Gustavo Vale na diretoria. Pergunta pro Lupe sobre Moisés. Vamos lá, vamos falar do Moisés então. O Moisés ele tem contrato com a Ponte até 2024. Uma rápida retrospectiva como foi a situação do Moisés. A Ponte teve que exercer uma prioridade de compra em relação ao Concórdia para ficar com 50% dos direitos econômicos do Moisés, um valor de R$500 mil. A Ponte fez esse aporte, conseguiu esses R$500 mil, ficou com o Moisés e renovou o contrato dele até 2024. E a Ponte já passava por dificuldade financeira quando fez essa compra do Moisés. Bom, Moisés fez uma boa Série B do Campeonato Brasileiro e tem chamado a atenção de várias equipes. Pelo que eu apurei e recebi, a Ponte não confirma, mas 2 equipes fizeram proposta por empréstimo, Ceará e Coritiba. A Ponte não confirma. E a Ponte não tem a intenção de liberar o Moisés por empréstimo. A Ponte só vai vender o Moisés se vier uma boa proposta financeira para o clube. Lembrando que a Ponte tem 100% dos direitos federativos. O que é isso? A Ponte é que comanda todas as negociações. Se a Ponte entender que chegou algo bom para ela, aí ela começa a negociar. Ela vai ter 50% dos direitos econômicos, 50% do valor total de uma equipe que for comprar o Moisés. Concórdia tem 40% e os representantes e o Moisés mais 10%. Então a informação que eu tenho é a seguinte: a Ponte quer contar com o Moisés, mas se chegar algo financeiramente muito bom, aí não tem como segurar. Mas por enquanto, não tem nada. Ô Júlio, eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui. E vou sustentar isso, tá? Porque eu pensei muito para dizer isso. Você sabe que eu não tenho tanta certeza assim se o Moisés vai dar conta o ano que vem de jogar e de resolver os problemas da Ponte. Ele me deixou com bastante dúvida. Cabeça dele, não é futebol não. A cabeça do Moisés o atrapalhou bastante nessa série B. Existe uma tese defendida por alguns companheiros que eu respeito, que é o aspecto de a Ponte só ter ele, então recebeu muita marcação. Isso é verdade também. Mas sabe, eu termino 2021 com uma grande dúvida sobre a capacidade do Moisés em termos de protagonismo. Ele é um bom jogador, não há dúvida. Eu acho que a Ponte fez um bom negócio com ele. Ele quebrou o galho da Ponte muitas vezes. Se não fosse o Moisés, talvez a Ponte estaria na Série C hoje. Mas eu vou com bastante critério e atenção observar, caso ele fique na Ponte, para ver se realmente o Moisés vai dar uma continuidade com regularidade na Ponte. Vamos aguardar. E o nosso ouvinte aqui é Fábio Joabre. Júlio, Moisés tem um contrato de compra na mão do Guarani. Acabei de ficar sabendo que a Ponte não pagou os 500 mil, o Concórdia vai vender. Bom, aqui é muito difícil, mas né? se a Ponte não tivesse pagado os 500 mil, o Moisés já tinha ido embora da Ponte lá atrás. Fábio, isso aqui não é verdade. Isso aqui eu cravo pra você que não é verdade, porque
E o contrato do Moisés está publicado na Federação Paulista. Isso, exatamente. Já está publicado o contrato dele, não tem como desfazer isso. E eu acho muito difícil. Acho que isso aqui provavelmente é alguma informação de grupo, né? Grupo do WhatsApp, que essas coisas fogem um pouco do nosso controle. Eu não gosto de ficar falando sobre esse tipo de especulação, principalmente quando envolvem os dois times de Campinas. É muito difícil acreditar que o Guarani faria uma proposta pelo Moisés, primeiro porque o presidente do Guarani, Ricardo Moisés, disse que ele não vai fazer nenhuma loucura financeira. O Guarani está perdendo jogadores que se destacaram justamente porque o orçamento será o mesmo. A filosofia orçamentária será a mesma. E a Ponte só venderia o Moisés numa negociação muito vantajosa, financeiramente. E quando a gente fala vantajosa, a gente está falando de milhões. A gente não está falando de 1.000. Tem que falar de milhões. Senão ela não vende. E sabemos que pela valorização do Moisés em alguns momentos da temporada, ele poderia chamar a atenção de um time da Série A que estaria disposto a pagar um contrato assim. Então eu cravo que isso aqui é fake news. E eu vou além. Cravo. E eu vou além. Moisés tem contrato, vou dar até o dia 30 de abril de 2024. E o contrato, o número do registro do contrato do Moisés, se quiser também, tá aqui, ó, 394872. Só jogar na Federação Paulista que tá tudo lá. Gente, não acreditem em tudo que vocês leem em grupos. Não acreditem. Esse é o meu conselho. E a última mensagem aqui do Alex. Júlio, os protagonistas da Ponte serão Leonaldi e Jean Carlos. 2 jogadores formados aí nas categorias de base da Ponte, quem sabe em 2022 recebem mais oportunidades no time principal, né? O Leonaldi se firmou já como um titular da Ponte. O Jean Carlos perdeu espaço, mas quem sabe ele retoma esse lugar de protagonismo. Até daqui a pouco com mais da Macaca, combinado, Lupe? Combinado, Júlio, e faço aqui mais uma vez o convite para o torcedor da Macaca por volta de 5h10 da tarde. Marco Antônio Eberlin será o nosso entrevistado ao vivo aqui na RB, Júlio. Agora são 12 horas em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia na Nico. Tem sempre aquele pãozinho na chapa com cafezinho expresso. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha na Nico. Fique ligado, você já pode fazer suas encomendas para a ceia de Natal e Ano Novo. A qualidade Nico vai deixar ainda mais especial as suas comemorações de final de ano. Solicite agora mesmo o cardápio completo. E bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964 99114-6964. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Vem aí 2022, um ano de expectativas positivas para a retomada da economia. Bandeirantes, olhar de quem acredita. Juntos com a gente nas mensagens de esperança e otimismo. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Romana, café e bons momentos. Cardápio ceia de Natal. Acesse caféebonsmomentos.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Rede Shopping dos Animais, seu pet tratado com muito carinho. Conheça as lojas em Campinas, no Campo Grande, Sumaré e Nova Odessa. Acompanhe nas redes sociais. Carlos Batista. Que o ano novo traga boas energias, muita vontade e determinação para viver, trabalhar e ser feliz. Celebrar a vida todos os dias é a missão mais importante dos seres humanos. Coloque toda a sua vontade de vencer.
Assuma um compromisso com você mesmo e viva cada dia do ano novo de maneira especial, buscando a realização de uma vida cada dia mais completa. É preciso sempre acreditar que o amanhã será melhor, mas também é importante valorizar cada instante da vida, fazendo do presente o nosso maior bem. Feliz 2022, com saúde e alegria. Mensagem da Rádio Bandeirantes e parceiros. A época mais gostosa do ano chegou e a Romana preparou mais uma vez uma linha de produtos saborosos para alegrar o seu Natal. Os clássicos panetones e chocotones já estão disponíveis para venda em todas as unidades. E também o chocotone trufado com chocolate belga, grande sucesso da marca em edição especial e quantidades limitadas. Corra e garanta já o seu. E tem muito mais. Consulte o cardápio Ceia de Natal da Romana no site caféebonsmomentos.com.br. Romana, café e bons momentos. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos, Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais economia, muito mais variedade de produtos no atacado e no varejo. Sempre os melhores preços. Farinha de trigo rosa branca 1 kg, 3,19. Batata mais batata congelada 2 kg, 15,98. Milho verde Stella D'Oro, pacote 1 kg 700, 16,98. Papel higiênico Suleg 12 rolos, 7,98. Ofertas válidas até segunda-feira, 6 de dezembro. Pague com cartões alimentação. Confira em iga.com.br. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ontem, finalmente, terminou a espera de 50 anos. Vitória do Galo contra o Bahia 3-2. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético não pode ser mais alcançado na liderança do Brasileirão e confirma o seu título brasileiro bicampeonato 1971-2021, os 2 títulos nacionais do Clube Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador. E ontem o Grêmio ainda respira, o pulso ainda pulsa, hein? Grêmio venceu São Paulo 3-0 em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e ainda tem chances de escapar. Vai agora para a sua decisão contra o Corinthians. Domingo, mais de 40 mil ingressos vendidos. O Grêmio precisa vencer o Corinthians e depois, na última rodada, tem o já campeão Atlético Mineiro de ressaca pelo título. A tabela do brasileiro tá assim, ó: Atlético Mineiro 81 pontos, campeão, Flamengo 70 pontos, Palmeiras 62, Corinthians 56, Bragantino 53 e o Fortaleza 52. Estes são os times, por enquanto, na Libertadores da América. Fluminense 51 e América Mineiro 49, indo por enquanto para a pré-Libertadores. Ceará 49, Internacional 48, Santos 46, São Paulo 45, Atlético Goianiense 44, Juventude 43. Cuiabá 43 e o Atlético Paranaense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 42 pontos. Na degola, Bahia 40, Grêmio 39, Sport 33 já rebaixado e a Chape também rebaixada com 15 pontos. É a situação da Série A do Campeonato Brasileiro. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vamos lá com informações do Bugre. Marcos Luiz chegando aqui na Bandeirantes nesta sexta-feira para atualizar tudo do Alviverde. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Como é sabido, né, a diretoria do Guarani ela tá buscando aí renovar alguns contratos
de jogadores que são importantes da base do Guarani para a disputa da próxima temporada. Ontem trouxemos a informação do Regis, muito adiantada esta negociação, e agora, Júlio, o Thales é o atleta que está praticamente acertado aí para a próxima temporada. Zagueiro que foi titular em muitos jogos do Guarani dentro do campeonato. A base, aos poucos, está sendo mantida, ou não? Hein, Júlio Nascimento? O nome do Thales, CH, agora é o nome da vez na prioridade das renovações para o Guarani pensando em 2022. Eu ficaria com ele sem cometer loucura, mas um atleta que trouxe segurança ali, regularidade. Teve momentos que teve problema também, né? Todos passaram por um momento negativo no campeonato, mas as 38 rodadas, a média dele, o que ele entregou, na minha opinião, acaba credenciando para uma possibilidade de ficar. Não sei possibilidade, não sei se ele tem oferta, mas é um jogador que eu ficaria. E o Regis, hein, Marquinhos, que é a grande... Todo mundo tá esperando aí, a qualquer momento, o Guarani anunciar a renovação, mas o coração do torcedor tá batendo forte na ansiedade pelo Regis. Como é que tá a situação do meia do Guarani? Bom, Júlio, continua daquela maneira que eu passei para você ontem, né? A gente apurou numa ponta, você apurou na outra e chegamos a um denominador comum. O atleta praticamente renovou o seu contrato com a equipe do Guarani. É aquela velha história, Júlio, o Guarani vai esperar um pouquinho, e o Batista ontem teve um raciocínio brilhante, né? Quando ele falou o seguinte: olha, os repórteres, quando eles descobrem que o Guarani contratou determinado jogador, o Guarani não se pronuncia e depois deixa a conversa esfriar e anuncia o que os repórteres falaram lá atrás, dando a notícia da contratação. Então imagino que isso vai acontecer com o Regis. O Guarani, por exemplo, tem essa situação bastante adiantada, como também tem do Thales muito adiantada. Mas, por outro lado, até recebi um telefonema ao CH, cidadão que mandou abraço para você, Sérgio Américo, hein? Grande Sérgio Américo. Falou que, conversando inclusive com as pessoas lá no Rio de Janeiro, que não é só o Vasco não, hein, que está interessado em atletas do Guarani. Agora o Fluminense desperta o interesse pelas contratações de Bruno Sávio e Bidu, viu, Júlio? O Bidu é o seguinte, né? O presidente diz que vende pagando bem, né, Marquinhos? Foi isso que ele disse. Pagando, né? Bem que mal tem, não é? O Bidu, só pra explicar, né? O Bidu e o Matheus Uth, que foram nomes questionados aí na coletiva do Ricardo Moisés, e ele disse que são jogadores que podem ajudar no equilíbrio das contas do Guarani. Então, por serem jogadores jovens, jogadores valorizados, por esse motivo que o Guarani não descartaria uma negociação com a dupla de laterais jovens. E não tem jeito, né, CH? Hoje as contas elas são equilibradas dessa forma, né? Fazendo receita também com venda de jogadores. O Bidu e o Regis entraram na seleção do campeonato da Série B, né? É um fato que acaba chamando a atenção do mercado. Bidu, talvez tenha chegado o momento de negociar. Vai fazer falta, evidentemente, mas o Guarani não vive de luz. Precisa fazer dinheiro, não tem jeito. Ali vai ter que conviver e me parece que é um dos planos dessa atual diretoria. O Ludic não sei, eu acho que o Ludic ainda não tem tanto mercado. Bidu tem. Eu seguraria o Ludic um pouco mais. Se é questão de opinião, é sapo de fora falando isso, né? Então são dois jogadores que no campeonato, na regularidade, respeito muito e acho que jogariam fácil os dois como titulares na temporada que vem, caso eles permaneçam. E sobre o Regis, eu até acho, eu não sei quanto ele ganha, quanto ele está pedindo, qual é a negociação, eu não sei. Eu tenho certeza do que eu vou dizer agora. Ele tem muito mais mercado que o Sávio, mas muito mais. E ele é a cereja do bolo do time. Não pode fazer loucura também, mas vai ter que fazer um esforço extra, porque perder o Regis seria muito ruim para o Guarani. O Bruno... Júlio, só completando essa informação do Bidu, ele confidenciou a um parceiro, né, uma pessoa muito próxima dele, e a informação chegou para nós, que ele vai deixar a equipe do Guarani, ele só não sabe para onde, mas ele vai deixar o Guarani. Eu lembro que no ano passado o Guarani teve uma oportunidade, né, de ir para o Santos. Isso não se concretizou em oferta oficial,
por isso que a negociação não andou. O Fluminense monitorou, mas não fez proposta, agora de repente pode estar voltando a esse interesse. E os empresários estariam interessados em levar o Bidu para os Estados Unidos, né? Que é um mercado que tem investido bastante nos jogadores brasileiros. Mas a multa do Bidu é muito alta. Eu até acho exagerada a multa do Bidu. Então, os times vão precisar negociar isso, porque às vezes até existe o interesse, né, do Guarani em vender, em fazer dinheiro e em cima desse dinheiro reformular o time também, acertar as contas. E tem um detalhe importante, não pode passar do ponto. O Bidu já está maduro. Não pode deixar cair do pé e apodrecer. Tem que vender. É agora, se tem um momento, é agora. Porque daqui a pouco o jogador, ele chega num ponto que ele precisa respirar outros ares. E já ficou batendo na... Você lembra quando veio a negociação do Santos, como ele caiu de produção? Sim. Você lembra disso? Oscilou então, muito, né? Tá na cabeça do cara já, não adianta. Não adianta. Então, evidentemente que tem que ser um negócio bom pro Guarani. Não é vender por qualquer valor, não é? Mas ele tem mercado, repito, ele entrou na seleção do campeonato. Ele hoje, eleito pela mídia, ele é o melhor lateral esquerdo da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que aproveitar o momento, Júlio. O Bidu, pro mercado nacional, a última notícia que eu tive quando ele renovou aqui via o site BR Contracts, que é um especialista aí nos contratos, é que a multa para o mercado interno era de 10 milhões de reais. Quando o Bidu renovou o contrato em 2020, em julho de 2020. E para o mercado internacional estava na casa de 8 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? O dólar atual é muito dinheiro. Então eu não sei se existem times que pagam isso. E não sei se o Guarani estaria interessado em de repente negociar, se um time apresentar uma proposta mais barata em relação à multa, se o Guarani estaria disposto. Então vai muito do que o mercado oferecer, né, Marquinhos? Tem que ser um negócio bom pro Guarani, mas tem que entender como é que tá o mercado hoje, que não tá investindo tão alto assim, né? Ô Júlio, e o detalhe nessa questão de manter a base ou não para a disputa da próxima temporada, tô até observando aqui, dando uma olhada, uma passada de olhos no perfil do Andrigo Araújo, né, jogador que atuou pela equipe do Guarani. Ele tirou ali do seu perfil que é atleta do Bugre, hein, Júlio? O Andrigo? Tirou. Acabei de mandar para você no nosso grupo aí um print do perfil do Andrigo. Dá uma olhada para você ver. Ele tirou do perfil que é jogador do Guarani. É como você disse, né? O termômetro neste final de ano, o termômetro com certeza será a rede social de cada jogador, né, Júlio? É que eu não lembro se tinha, tá, Marquinhos? Sendo bem sincero. Tinha. Posso te assegurar que tinha, sim. Tá. Vamos aqui pro WhatsApp, entender o que o torcedor buguirino tá pensando sobre esse processo de reformulação do Guarani. Se o Thales controlar a força excessiva em algumas jogadas, ele será um bom zagueiro. Ele é o melhor zagueiro do elenco. Tá mandando aqui o Luiz Anselmo. O primeiro turno do Thales foram de muitos cartões. No segundo ele melhorou um pouquinho, né? Mas teve aquele jogo contra a Confiança que ele vacilou mesmo. Prejudicou o Guarani com uma expulsão. Mas é um jogador que está valorizado também e deve ficar no Guarani. Júlio Edson Lencioni. Não sou contra o Daniel Paulista. Pô, Edson. Se você não é contra o Daniel Paulista, eu não sei quem é, cara. Mas aqui, eu continuo na mensagem dele. Eu não sou contra o Daniel Paulista, eu sou contra as suas escolhas das escalações e na leitura na maioria das vezes. Ou seja, tudo. Contra o CRV, contra a Confiança, contra o Goiás, contra o Botafogo, contra o Vitória, ele não foi mal. E outras partidas durante o campeonato da Série B. Ele consegue ver coisas absurdas numa partida, combinando na maioria das vezes o fracasso nas suas decisões. Pô, se isso aqui não é ser contra o cara, eu não sei o que é, Edson. Pergunta pro Marquinhos sobre o Ronaldo Alves, se ele vai renovar, é o Alex, tá perguntando aqui. Júlio, sobre o Ronaldo Alves, a informação é a seguinte, o jogador, ele tem uma proposta para fora do país. Essa é a informação que eu recebi. Não consigo dizer se o Guarani vai cobrir essa proposta ou não, mas é um jogador que fez um bom campeonato também, Júlio. O Guarani já perdeu 2 zagueiros, né, Marquinhos? O Carlão e o Luiz Gustavo, Carlão, né? Foi pro Santo André. O Luiz Gustavo também, né? Os dois foram pro Santo André. Isso. Então tá, por enquanto, com o Thales aí pra renovar. O Ronaldo Alves tem essa incerteza. O Titi tá machucado. Tem mais zagueiro? Ian Carlo, né? É o outro.
tá se recuperando de contusão. Lembra que ele estreou e se machucou, Júlio? Então o Guarani vai precisar buscar mais um zagueiro, né? Pelo menos E talvez até aí mais, o nome do Valber, né, seja a primeira opção. Até mais de um zagueiro, talvez 2, né, CH? Porque perdeu 2 jogadores experientes, os 2 jovens estão machucados, vai precisar contratar zagueiro. Essa é a tendência, né, Júlio? Não dá para disputar com 4 zagueiros. Tem que ter 6, sendo no máximo 2 menos experientes. O Ronaldo, o Guarani, se não pintar essa evidente negociação para fora do país, e o Guarani não vai fazer loucura para ter o Ronaldo, que fez um campeonato ok, apenas ok, na minha modesta opinião, mas tem que contratar, não vai ter jeito. Não dá para acreditar que o Guarani vai ter só um garoto na zaga. Então tem que contratar sim. E só um detalhe sobre o Ronaldo Alves, estou vendo aqui que o vínculo dele com o Náutico se encerra em dezembro. Então, caso o Guarani tenha interesse e essa proposta aí do exterior não for para frente, o Guarani não teria concorrência, nenhum empecilho com o Náutico para ficar com o jogador, já que ele vai ficar livre no mercado e o Náutico não sinalizou com interesse em renovar com o Ronaldo Alves. O Eugênio do Flamboyant, por favor, manda essa pro Marquinhos. O bom Júlio César vai renovar e ficar, hein, Marquinhos? Grande abraço a você. Aqui é a mensagem do Eugênio. Obrigado pela informação. Estaremos correndo atrás daqui a pouco na programação da Band também, Júlio. O Rafa Costa está no estaleiro, pergunta aqui o Márcio. Ele está se recuperando daquela cirurgia, né? Rompeu o LCA do joelho. Então, e a FIFA determina que o jogador permaneça no clube até ele se recuperar totalmente, né? Então o Rafa Costa provavelmente estará aí no Guarani no Campeonato Paulista. Se ele vai ser utilizado ou não, é uma outra história. O Atlético Mineiro foi campeão em 71 e após 50 anos foi bicampeão em 2021. O Guarani, campeão em 78, em 2028 completará 50 anos. Precisamos de um grande investidor para nos dar o bicampeonato. Abraços, Cavalcante. O Júlio, planejamento é tudo, o Guarani ainda peca nisso. Quando o Guarani alcançou os pontos mínimos para não cair, já deveria começar a renovar os contratos. Bom ponto. Belíssimo ponto aqui do Robson Oliveira. Que às vezes o empresário não facilita, né, Robson? Esse que é o grande ponto também. Só completando a informação do Júlio César, ele foi para casa dele, né? Vai passar esse período de férias aí. Tá conversando, mas não tem nada definido ainda, viu, Júlio? Bom, Marquinhos, eu tenho aqui alguns minutos de Guarani ainda, só vou te liberar porque você tem daqui a pouco o link na tela da Band, tá bom? Eu vou mostrar minha beleza pra todo mundo, Júlio. Maravilha, continue aqui interagindo com o torcedor bugrino. Júlio, verdade que o Guarani tem interesse em Diego Torres do CRB e Valber ex-Vasco, Alex da Vila Boa Vista. Por enquanto, nenhum desses jogadores receberam contatos do Guarani, mas existe um interesse sim. Bom dia, Júlio. Luiz Gustavo, ficou se cuidando e vazou agora? Brincadeira, hein? O ponto do Luiz Gustavo de repente, se teve interesse do Guarani em continuar com o jogador, né? Que eu tenho um pouquinho de dúvida se o Guarani sinalizasse interesse, se ele sairia mesmo. Não sei se o CH pensa dessa forma, mas acho que se o Guarani sinalizasse para o Luiz Gustavo, você vai ser utilizado em 2022. Eu não sei se ele trocaria o Guarani pelo Santo André, viu, CH? Eu também tenho a mesma opinião. Para mim, nesse caso aí, tá muito nítido que o Guarani não tem interesse no atleta. O Fábio tá colocando aqui que tem o Matheus Mancini, inclusive interessou o Guarani, tá perguntando se renovaram com o Alanzinho, que é do Santos. O Guarani sinalizou o interesse pro Santos, quer ficar com o Alan Victor para 2022, só que o Santos está esperando o campeonato terminar. O Dracena, que é o homem forte do futebol do Santos, vai conversar com o Alan Victor e vai perguntar pro jogador se ele deseja continuar no Guarani, se ele quer voltar pro Santos. A palavra do jogador vai ser muito importante, né? O Alan Victor, que nós sabemos que não era assim uma das peças prioritárias do Daniel Paulista, mas existe o interesse dele continuar assim no brinco. Pede pro Carpini levar o índio, Tony. Manda aqui o nosso ouvinte Antônio Carmona. O Tony pode até ser, porque o Tony não fica no Guarani. Júlio pergunta pro Marquinhos sobre o Persson. É o Celso. O Persson ainda tem contrato com a equipe do Guarani. Pagar a mensagem aqui na hora que eu ia ler. Boa tarde. Acho que o Guarani deveria segurar o Regis e o Andrigo. São dois jogadores excelentes na posição. Tá mandando aqui o nosso ouvinte. Esse zagueiro bom da Ponte encaixa bem no Guarani. Qual? Esse zagueiro bom da Ponte encaixa bem no Guarani. Qual zagueiro? Boa tarde, equipe da Bandeirantes. Foi um grande erro perder o Luiz Gustavo pro Santo André. Lamentável. Edivaldo Rodrigues, de Valinhos. O Persson é prioridade, ele é top. Manda aqui o Lucas também as mensagens do nosso WhatsApp.
Bom, gente, daqui a pouco eu volto aqui com Nossa Área. Agora são 12 horas e 22 minutos. Vai reformar? Escolha o parceiro para não errar. Chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. São mais de 50 anos de tradição e pronto para conquistar novas parcerias. E as antigas, é claro, sempre se renovam. O cimento ideal para sua construção. Secagem rápida, alto rendimento, alto desempenho para acabamento em concreto e argamassa e rapidez na execução. Pode ser utilizado em concretos estruturais e convencionais, aplicações usuais como vigas, lajes, chapiscos e revestimento. O cimento Montes Claros Ultra Forte está ao lado dos profissionais, garantindo resistência, durabilidade e bom rendimento em qualquer etapa da obra. Afinal, todo mundo precisa de um grande parceiro por perto. É parceria que se fala? Então chama o Cimento Montes Claros Ultra Forte. Usou no dia a dia? É só alegria. Qualidade superior e alta resistência para você se consagrar. Precisou? Chama o parceiro. Cimento Montes Claros Ultra Forte, o seu parceiro para toda a obra. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Montes Claros é o cimento do pedreiro, do engenheiro, do empreiteiro. Montes Claros é o parceiro pra toda obra. Montes Claros. Ele é como uma armadura, só quem mexe com a mistura sabe que ele é uma couraça. Só quem põe a mão na massa sabe que existe na praça um parceiro de verdade. Cimento Montes Claros, o parceiro para toda obra. Montes Claros. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito bem,
vamos com os destaques finais. Só lembrando que Antônio Lu passou aqui que a Ponte Preta, né, segue no processo de reformulação do elenco, com a renovação encaminhada para o zagueiro Fábio Sanches. O Ryan não fica para a temporada 2022, se despede da Macaca. Já fica o convite para você acompanhar hoje no Bandeirantes Esportiva a entrevista com o novo presidente, Marco Antônio Eberlin. Vai conversar aqui com toda a equipe de Carlos Batista a partir das 5 horas no Bandeirantes Esportiva. Tá combinado? E agora o destaque final do Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio Nascimento, como a Rádio Bandeirantes antecipou ontem, Regis está muito próximo de um acerto com a diretoria do Guarani. A mesma situação se aplica ao técnico Daniel Paulista. Outros atletas estão na pauta da diretoria do Guarani, que busca algumas renovações. Dentre elas, Rodrigo Andrade. Muito bem, fechamos aqui nossa área desta sexta-feira, só passando aqui rapidinho pelo futebol internacional, que CR7, aos 36 anos, chegou a mais uma marca histórica, 801 gols. Ele é o maior artilheiro do futebol mundial em atividade. Vem aí, nossa área nacional, comando de Elia Júnior e toda a equipe. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. A cara na janela.